Fala, Marrinha. Então, quem saiu pior, Marrinha? Dudu, Palmeiras, Abel, Cruzeiro? E que história é essa do Galo contratando a empresa que o Textor tornou famosa no Brasil? Boa noite, Juca. Boa noite, Trajano. Parabéns aí para o Chico amanhã. Eu já joguei lá no Politeama, mas para você ver como essa pelada tem tanto tempo que eu joguei a pelada no campo das crianças. Ou seja, eu tinha 12 anos. Então foi há 30 e tantos anos isso. Então para você ver que a pelada ela é duradoura lá no campo do Politeama, lá no Chico. Eu não joguei na pelada do Chico, que era a pelada principal lá dos adultos, né? E aí, mas aí falando do Dudu, eu acho que o Trajano tem razão. É claro que sabe, ficou pior pro Dudu, né? Ele arrumou uma lambança aí, pediu pra sair, aí chegou no meio, desistiu. Essas coisas que você, quando toma uma decisão na vida, é melhor você segui-la, né? Se tiver um arrependimento, vai, às vezes, ele ficou mal com a torcida do Cruzeiro e ficou mal com a torcida do Palmeiras, né? Achei que a Leila deu uma demonstração boa, pragmática. Eu até tinha escrito um texto segunda dizendo que é difícil os clubes se desapegarem dos ídolos, né? E a Leila desmentiu completamente o que eu disse, porque ela não teve nenhuma demonstração assim, de afeto, digamos assim. Ela pensou pragmaticamente. Eu concordo com o Trajano. O melhor negócio para o Palmeiras teria sido a saída do Dudu. E talvez para o Cruzeiro até tenha sido uma boa, apesar de ter tido essa coisa deles anunciarem, que acaba ficando mal, né? Você anuncia um jogador que não foi contratado, mas você ia dar 3 anos e meio para um jogador pagando mais de 2 milhões de reais num jogador que você não tem muita certeza do resultado, não sei, me parecia uma atitude que não fazia muito sentido do ponto de vista esportivo, talvez mais midiático, né? Pro Abel não vi muito efeito, não sei, não sei se ainda não está nem comprovado que ele tem algum problema de relação com o Dudu, né? É mais rumor, né? Não tem uma certeza sobre isso, né? Acho que para ele não faz muita diferença. Mas pior, sim, ficou para o Dudu, sem dúvida. E sobre o Textor, eu vi a notícia um pouco antes de entrar, então não li os detalhes. Mas assim, a FERJ, que é a Federação do Rio, já tinha contratado essa Good Game, que é a empresa que o Textor usa aí para dizer que tem manipulação no futebol brasileiro. O que eu vou dizer é o que eu já apurei anteriormente. Tem um grupo chamado Grupo de Copenhague, que faz parte do Conselho Europeu e que ajuda no combate de manipulação de resultados e atua em cooperação com a UEFA e com a Comebol, então é bem. É, e ele já disse que os relatórios dessa empresa não servem como prova de manipulação, só servem como uma análise técnica ali, como você poderia fazer de qualquer outra coisa. Então, não sei muito bem para que estão contratando, para criar mídia, né? Porque, como efetivamente prova de que tem erro, a gente já viu, inclusive, pelo relatório, porque ele foi totalmente, digamos assim, perdeu a credibilidade ao dizer que um goleiro podia ser considerado suspeito porque tomou um gol de pênalti, né? Não dá para levar a sério esse tipo de relatório, mas se o Atlético está querendo embarcar nessa, enfim, mais um, a Federação do Rio também já tem um contrato com essa Good Game aí. Bom, a questão do Abel, eventual mau relacionamento que levou à loucura ontem na entrevista, isso é mentira, quem disser isso está mentindo, né? É curiosa, porque o Dudu reclama que ele não lhe dá o devido valor. E na própria entrevista, depois de dizer que quem fala que o relacionamento entre os dois não é bom está mentindo, ele diz que o relacionamento com o Dudu é profissional. Digamos que o relacionamento com todos é profissional. Mas ele fala com muito carinho do Estevão, como falava com muito carinho do ele, como fala com muito carinho do Rony. Fala com carinho. Ele não fez nenhuma referência carinhosa ao Dudu. Ele disse que a relação é profissional, como deve ser. Mas se você pegar ali, não no discurso formal, mas no que está entremeado entre as coisas que ele diz, ali nas chamadas entrelinhas, não parece ser a melhor relação do mundo do maior Mas não é ídolo. briga, né, Juca? Não, não Me é parece que briga. talvez eles tenham uma diferença de concepção ali de jogo e Isso, tal. O Dudu deu isso, entrevistas lá isso. atrás, né? Que achava que o Palmeiras jogava muito atrás, enfim. Mas então veja uma coisa. Isso que o Trajano falou sobre
o contrato até o final do ano que vem. Esse contrato prevê uma renovação automática caso o Dudu cumpra determinadas metas. Para o Dudu cumprir essas determinadas metas, dependerá muito do Abel Ferreira. Porque se ele não escalar o Dudu não vai cumprir essas metas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: do nada, criou-se uma crise entre um treinador que é ídolo no Palmeiras e um jogador que é o maior ídolo dos que estão jogando no Palmeiras. Não precisava. E eu também acho que a Leila foi muito bem e deixou muito claro. Diz que vai, agora vá. Ela estava louca para que ele fosse. Ele não irá. Como é que ela vai reagir diante disso? Você não cumpriu a sua palavra, como eu gostaria que você fizesse. Temos um problema que não precisávamos ter. E é curioso você pensar que o Palmeiras, navegando em mares tranquilos nos últimos tempos, teve o treinador que fez um pré-contato com um clube no Catar, Al Saad. E seu maior ídolo acertou com o Cruzeiro e não foi. Como o Abel acertou com o Al Saad e também não foi. Não é exatamente o melhor dos mundos para quem tem tantas pretensões como o Palmeiras tem nesta temporada. Enfim, vamos que vamos. Eu retorno a Zé Trajano e pergunto: o que está achando do trabalho de Arthur Jorge no Botafogo? Eu, às vezes, olho para ele e digo que ele tem rapidamente o time na mão, como tinha o Luiz Castro. E dá entrevistas tão boas ou melhores do que as do Luiz Castro. Olha, está vendo um trabalho muito bom, ótimo. Né? O Botafogo é líder, o jogo está jogando bem. Depois de turbulências e mais turbulências, contratava o técnico, não era esse e tal. O que eu acho curioso no técnico do Arthur Jorge, que era técnico do Braga, o Braga é um time que vem encostando nos grandes lá já faz algum tempo, é que Portugal tem grandes treinadores, tem escola de treinadores, leva a sério a formação de treinadores. O técnico novo do Milan é português. O maior técnico português aqui no Brasil, do Palmeiras, é o Abel. O líder do campeonato está sob a direção do Arthur Jorge. Aí eu faço uma pergunta. Eu gostaria de fazer essa pergunta para os técnicos portugueses, que não é nenhuma ofensa, nenhuma provocação, não. Só uma curiosidade. Por que o técnico da seleção de Portugal, que é um país que se preocupa na formação de técnico, não é português, é espanhol? É verdade. É estranho, né? Eu acho estranho. Eu acho curioso. Não estou contra. Eu estou contra. Sim. Eu só acho tanto técnico espalhado pelo mundo. O Jorge Jesus, não sei onde, Arthur Jorge aqui, Abel Ferreira lá, não sei onde, na Inglaterra, não sei lá o quê, na seleção. Né? Aliás, os maiores técnicos da seleção portuguesa foram dois brasileiros, Otto Glória e Filipão, em épocas diferentes. Sim. Não é isso? É isso. Na Europa, o técnico de clube atualmente é um cargo mais importante do que o técnico de seleção, né? É uma coisa que a gente pode observar, né? Então, os técnicos portugueses mais celebrados, digamos assim, estão em cargos em clubes, e aí você pode discutir, mas eu acho que o cargo do Milan, por exemplo, e mesmo do Al Hilal, que é ali que tem um salário gigantesco, são mais altos do que o técnico da seleção portuguesa. Pode parecer meio estranho se a gente pensar no futebol de antigamente, mas a verdade é que atualmente os técnicos de clube estão acima dos técnicos de seleção na Europa, né? Aqui no Brasil a gente não pensa assim. Olha aqui. Olha, o Ju, olha aqui a frase. É bom lembrar a frase do presidente do médico, tá? Eu estou no DM, sim, no chinelinho, estou fazendo um programa na base do sacrifício. Esforço. Mas estou contando. Olha aqui, frase do Sérgio Coelho, presidente do Galo, ao Globo Esporte, sobre a contratação da Good Game. Quando John Textor fez as denúncias que todos conhecemos, a maioria desacreditou, mas eu não. O que estamos vendo só corrobora com a fala de Textor. O Galo resolveu contratar a mesma empresa de inteligência artificial que assessora o Botafogo. Muito bem.
Passemos ao caso Hulk de ontem. Eu vou dar minha opinião, as duas eminências que me cercam, claro, desnecessário dizer, divirjam, discordem, digam que eu sou uma besta. O que eu vi, falta, em 5 segundos, no meio de campo, o Hulk sofre 3 faltas. O juizão marca a terceira. Ele levanta bravo e fala alguma coisa que não tem a leitura labial que possa saber, porque ele está de costas para o juiz. O juiz diz, na súmula, que ele falou, marca rápido a falta, baralho. E aí toma o amarelo. Até porque já vinha apitando o jogo, como sempre faz, o tempo todo. Provavelmente irritando o juizão. Aí toma o amarelo, parte para cima do juiz. Eu até concedo. O juiz podia fazer ouvido de mercador, fingir que não ouviu e mandar bater a falta, porque era falta para o Atlético, não era contra o Atlético. Mas aí ele fala isso, toma o amarelo e, em vez de se recolher, vai para cima do juiz e põe o nariz no nariz do juiz. Tá bom, ele só cutucou o rosto depois do cartão vermelho. Mas se faz isso comigo, eu expulso na hora. Se o juizão aceita que um jogador venha, põe a cara, só faltou encostar a testa. Briga de galo. Mas peraí, Juca. Ele já tinha sido expulso quando botou o dedo na cara do juiz. Ele já tinha recebido não, primeiro. Mas o primeiro approach ali, ele não tinha sido expulso, não. Quando ele vai pra cima e dá uma encarada ali. Depois que ele recebeu o vermelho, ele enfiou o dedo aqui, ó. Foi depois. Foi depois. Eu acho a expulsão absolutamente correta. Não contesto a expulsão. Pelo jeito o Marrinha contesta, né? Não, eu vou fazer uma observação. Assim, o primeiro lance, eu acho que ele não deveria ter dado amarelo. Essa é a minha opinião. Exatamente. Apesar do Hulk ter falado ali, marca logo e é um palavrão. Eu acho que ele poderia ter contemporizado, mas eu acho que tem um argumento para dar o amarelo, porque o Hulk, como você disse, estava tentando apitar desde o início e ele fica ali. O Hulk é desses jogadores insuportáveis com a arbitragem no futebol brasileiro. Se juntam Gabigol, Felipe Melo, vamos ver aqui quais outros que a gente vai lembrar aqui, que Fernandinho, Atlético Paranaense, são jogadores que... mas eu estou falando só dos jogadores. São jogadores que querem apitar o tempo inteiro o jogo. Luciano do São Paulo. Luciano. Aí eles vão enervando o árbitro. Mas eu acho que assim, o árbitro tem que manter alguma sanidade no meio dessa loucura. E aí, eu sei que às vezes não é fácil, mas assim, então eu acho que o primeiro ele não deveria ter dado amarelo na minha visão. Não acho que é um absurdo por causa da sequência, mas eu acho que ele não deveria ter dado amarelo. A partir do momento que o Hulk levanta daquele jeito e vai dar aquela peitada, encarada, como que você chame ali, aquilo ali por si só já era para expulsão, na minha visão, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que lembrar que o cartão amarelo que origina a revolta, na minha visão, é um exagero. Ele poderia ser administrado esse primeiro cartão ali. Depois disso, a encarada, eu acho que só quem não já está muito tolerante no futebol brasileiro está achando que aqui é a terra de... como é que chama? Casa da Mãe Joana, né? Que pode fazer o que quiser, né? Porque, por exemplo, o Rubens Menin fez um protesto dizendo que o Hulk não foi desrespeitoso. Imagina se o Hulk vai negociar um contrato e ele entra na sala dele daquele jeito. Será que ele ia achar que não era desrespeitoso isso? Pô, não dá, né? Mas assim, como tem essa origem do primeiro amarelo, que eu acho que não deveria ter dado, acho que tem uma discussão, sim, sobre a expulsão, porque é o que leva a revolta dele, né? Eu concordo com o que o Marinha está falando, agora tem que constar aí que esse juiz já expulsou, já deu cartão para o Hulk anteriormente. Tem uma coisinha ali, né, entre eles. Eu gostei do que o Milito disse após o jogo, que a arbitragem brasileira deveria, além de ser péssima, ele não falou isso, eu que estou falando, a gente sabe, é péssima, péssima. E ele falou da necessidade de profissionalizar a arbitragem, com o que eu estou de pleno acordo. Mas ele disse mais, né? A arbitragem não pode querer ser protagonista. O árbitro bom é aquele que passa despercebido, né? Não é o que vira estrela no jogo.
E mais, o árbitro bom é aquele que respeita a qualidade do espetáculo, que não estraga um jogo, que não estraga uma decisão. E é evidente que você expulsar um jogador aos 30 minutos do primeiro tempo tem que ter um motivo muito forte. E não o fato do cara ter se irritado com ele e pedido para ele marcar a falta rapidamente, baralho. Não ouviu o baralho, segue. Eu também acho. Agora, o que eu quero dizer é que o Hulk deu motivo para ele. E você não pode dar motivo. É só isso. É só isso. Dizia o Tim Maia. Agora, você pode até justificar os 4-0 pelo fato de ficar 11-10. Não a vitória do Palmeiras. Porque estava 11-11, o Palmeiras estava jogando no terreirão do Galo como se fosse na Casa Verde, jogando muito melhor que o Atlético, e isto, aliás, era fator de irritação para o Hulk, como foi de irritação para o Paulinho, que é um belo cara, que fez o que fez, né, no Marcos Rocha, e foi expulso depois do jogo. E o Atlético está sem sua dupla de atacantes para jogar na Bahia com Vitória. Porque o Palmeiras estava jogando melhor. Aí ia ganhar de 4-0? Provavelmente não. E o Milito também explicou. Estou perdendo de 1-0, mesmo com 10, eu quero buscar o resultado. Se tivesse empatado, eu tomaria uma outra atitude. Mas 1-0, eu vou buscar pelo menos um ponto. Porque perder de 1, de 2, de 3 ou de 4, eu perco os mesmos 3 pontos. Mas, então, eu acho que o Atlético está fazendo uma tempestade num copo d'água. Uma tempestade. Sem dúvida, a gente pode ter opiniões aqui, mas espera aí, né? Claro. Deveria chamar o Hulk e falar: meu capitão, faz favor, você tem 37 anos, toma um chá de maracujina antes dos jogos e controla os nervos. Espera um pouco. Bom, primeiro, para o Hulk ficar tranquilo, tem que ser um balde de chá de maracujina, com aquele tamanho todo. Segunda coisa é o seguinte, que aí é só que o Hulk é provocador, tipo Luciano, toda hora reclama do juiz, peita, sei lá o que e tal. Mas só que eu acho que com 30 minutos de jogo, ele não estava aprontando tanto assim. Porque o que estão dizendo, não, ele estava tentando apitar o jogo 30 minutos. Eu não vejo. Isso é brincadeira. E concordo com o negócio do Marinha, que o primeiro amarelo foi desnecessário, porque esculhambou o jogo. Palmeiras estava melhor? Estava. Olha, o Galo talvez seja o time com o maior número. A gente fala muito do Flamengo, mas o Galo talvez seja o time no brasileiro com o maior número de desfalques. Não só para os jogadores que estão atuando, estão sendo requisitados por suas seleções, como jogador machucado, suspenso, etc. Tá certo. Mas o Palmeiras estava sem o capitão Gustavo Gomes, estava sem o Richard Rios e perdeu o Hendrick. Se não houvesse Copa América, o Hendrick estaria jogando ainda no Palmeiras. Né? Aliás, o jogo anterior contra o Red Bull, o Atlético estava sem 9. Eu não fiz a conta desse jogo agora contra o Palmeiras, mas ele estava, por conta de contusões também, acabou. Estava muito. Completando só a história do cartão, Ju, eu acho que a questão é criar o padrão. Todo jogador que cair e der uma reclamada mais assintosa vai levar cartão amarelo? Porque pelo padrão do futebol brasileiro vai ficar meio complicado, né? Vai ter uns 2 ou 3 expulsos por jogo, todo jogo, né? Estou de acordo com você, Marinha. Comecei a dizer por aí, eu faria ouvido de mercador para o baralho.